Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria e a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no canal da Via, durante o mês de fevereiro, você tem um encontro comigo para a gente falar sobre contação de história. Seja muito bem-vindo, começa hoje o projeto Via Arte para Todos. Vamos embora! A narração, ou contação de história, é um ato de amor, é doação de tempo e, sobretudo, atenção às suas próprias histórias e memórias. Quando eu encontrei essa frase montando o planejamento do que a gente ia falar aqui, eu pensei sobre como a gente podia falar sobre contar histórias, claro, falando sobre o conceito original da coisa, falando sobre a teoria da coisa, falando sobre técnicas da coisa, porém, como que a gente pode falar sobre contação de história de uma forma humanizada, onde eu sou contador de história, você é contador de história, e a gente de alguma maneira se apropria um pouquinho mais das nossas próprias histórias. No convite deste projeto que foi lançado para vocês no final de semana, eu falo exatamente sobre isso, sobre as nossas memórias e as nossas histórias e como elas compõem quem nós somos. Então, para além da técnica, para além da teoria toda sobre contar histórias, a gente vai falar muito mais sobre as nossas histórias e sobre como a gente pode relatá-las, narrá-las de uma outra maneira, com muito mais propriedade. É claro que a narrativa de uma contação de história, ela tem muitos detalhes e muitas amarrações que fazem de uma história uma boa narrativa. E a gente vai falar sobre isso também. Mas antes de qualquer técnica, antes de qualquer teoria, a gente tem que deixar muito claro que o que nós vamos abordar aqui nada mais é do que a nossa própria história. E é fundamental que a gente saiba falar sobre as nossas próprias histórias, de modo que a gente possa eternizá-las. As nossas histórias, elas continuam reverberando, elas continuam vivendo até o ponto que a gente fala sobre elas. Então é importantíssimo que a gente reviva as nossas histórias, que a gente narre as nossas histórias. E para isso, a gente vai utilizar a ferramenta de contação de história, que é maravilhosa e tem 1 milhão de recursos para a gente entender como contar de uma forma melhor, mais dinâmica, mais atrativa, mais comunicativa as nossas próprias histórias. Beleza? Contar histórias é uma atividade que ocupa a imaginação humana há muitos e muitos anos. Gente de todos os lugares conta diversas histórias para divertir os outros, para ensinar o outro, para relembrar ou só para passar o tempo mesmo. As pessoas começaram a contar as suas histórias muito antes da escrita existir, muito antes da escrita ser inventada. Apesar de as histórias hoje em dia serem contadas em livros, em quadrinhos, em filmes, programas de televisão ou espetáculos teatrais, ainda assim, os povos do mundo inteiro mantêm essa tradição de contar histórias oralmente. Até porque, antes da invenção da escrita, o ato de contar histórias era o jeito mais importante da gente passar uma informação para frente. Tudo que uma cultura necessitava preservar, ou seja, suas crenças, as suas tradições, a sua história, tudo isso tinha que ser contado oralmente. E aí cada geração deveria contar as histórias da sua própria cultura para a geração seguinte. O conhecimento que era transmitido desse modo de uma pessoa para outra é chamado de tradição oral. E aí é claro que quando a gente fala de cultura e de histórias, existem algumas formas que povos e povos veem tudo isso. Em algumas culturas, a contação de história ela é permitida no momento de contar uma narrativa, de falar sobre um fato, apenas por algumas pessoas específicas. Ou pessoas mais velhas de uma tribo, ou pessoas que de fato viveram algo, ou pessoas que estão sendo introduzidas àquela cultura e precisam ouvir para passar isso para frente. Então, essa contação de história lá atrás, quando tudo começou só na tradição oral, isso era um pouquinho diferente do que é hoje. Até porque hoje é um grande perigo. Todos nós somos grandes contadores de história. A gente tem a ferramenta da internet que faz com que a gente possa contar o que a gente quiser o tempo todo, e isso é espetacular. Mas isso faz com que as histórias hoje possam mais ou menos correr de uma forma mais rápida e mais fácil. Isso pode ser muito bom, como pode ser muito perigoso. E antigamente não era bem assim que funcionava, existia uma certa limitação sobre quem conta o quê. Os melhores contadores de história tinham que ter uma excelente memória. Eles arranjavam diversas maneiras de contar suas narrativas
de uma forma interessante. Isso ajudava as pessoas a prestar atenção nas histórias e, mais do que isso, a lembrar-se das histórias que as pessoas estavam ouvindo. Alguns contadores cantavam as suas histórias ou narravam em forma de poesia, melodia, ritmo, rimas. São ferramentas que podem tornar as histórias muito mais fáceis de serem lembradas. Pensando nessa linguagem que era utilizada lá atrás, nos primórdios da contação de história, que tinha uma questão de musicalidade na fala, uma musicalidade na narrativa. Isso hoje é associado para nós quando, por exemplo, a gente conhece uma música. Né? Existe uma música que está sendo tocada no país inteiro, no mundo inteiro, e eu nunca parei para ouvir essa música de fato. Mas eu consigo cantar essa música. Eu sei a letra dela do início até o fim, porque as músicas nada mais são do que histórias sendo contadas para nós. E a música em si tem esse recurso da musicalidade, da melodia, da frase rimada, que faz com que a nossa associação mental seja um pouquinho mais fácil. Não à toa, o recurso de contação de história musicada é muito comum, principalmente no universo infantil. As histórias vão mudando com o passar do tempo, porque diferentes pessoas começam a recontar as histórias ouvidas. Um contador pode mudar uma história com o objetivo de melhorá-la, ou ele pode inventar algumas partes simplesmente porque não se lembra do conto inteiro. É aquela expressão, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, porque é sempre isso. A gente conta as histórias que a gente escuta, ou as nossas próprias histórias, a partir do nosso ponto de vista agora, atual, né? Então, perceba, preste atenção na sua própria história. Se você me contar um fato hoje que você tenha vivido 10 anos atrás, a intensidade que você vai contar esse fato vai variar. Claro que se é algo muito marcante, muito forte, muito impactante na sua vida, a intensidade da narrativa ela é a mesma, como se tivesse acontecido ontem. Porém, o passar do tempo e o manusear dessas informações que compõem a sua história fazem com que ela tenha algumas alterações. Perceba que acontece muito, de repente, uma história que aconteceu dentro da sua casa e você conta de uma maneira. E a sua mãe conta ela de uma outra maneira. O fim da história e a espinha dorsal dela é a mesma. Enquanto o conteúdo é igual. A narrativa é feita de uma forma diferente. Então, nesse gancho, o que a gente começa a entender agora? Quais são os tipos de narrativas? E a gente vai falar agora sobre a origem da contação de história e quais eram as variações dessas narrativas. As histórias, com o passar do tempo, assumem diferentes formas. Por exemplo, as que falam sobre crenças, sobre deuses, elas são geralmente chamadas de mitos. Os mitos são as explicações que diferentes povos dão para a origem do mundo. Mitos podem explicar como as pessoas foram criadas, por que chove, por que não chove, por que existe o mal no mundo e por aí vai. Os contos populares ou folclóricos são outra forma de história que surge em diversas culturas, porque eles podem ser muito parecidos, né, com os mitos. Essas narrativas podem ser engraçadas, causar medo, contar ou narrar uma aventura. Alguns contos folclóricos falam sobre heróis poderosos. Outros são histórias de trapaceiros espertos, ou até mesmo alguns contos que trazem bruxas, ladrões, fantasmas, caipiras, aldeões ou até animais que falam. Cantigas infantis, fábulas, contos de fadas, parlendas e até algumas brincadeiras de roda também fazem parte das narrativas folclóricas de um povo. A fábula é uma história curta que ensina alguma lição sobre como as pessoas devem se comportar, geralmente. Na maioria das vezes tem um personagem animal que fala e age como um ser humano. Os contos de fada falam sobre seres mágicos como bruxas, dragões, duendes, entre outras criaturas fantásticas. E brincadeiras com as palavras, como um trava-língua, são um jeito de entreter as crianças com versos curtos e ainda assim estar contando histórias e narrando conteúdos para eles. E aí quando a gente entende que lá atrás e até hoje existem diversas linguagens e ferramentas diferentes para a gente contar histórias, a gente chega em um termo chamado storytelling, que na tradução literal são duas palavras em inglês que tem o significado de story, história, e telling, um contar, um narrar. Né? No que diz respeito à story, nós temos a parte mais abstrata do conteúdo, que é premiada de subjetividade porque cada pessoa possui uma própria história e conta versões bem diferentes de um mesmo caso. Né? As histórias elas despertam um encanto porque mexem sempre com a nossa imaginação e, acima de tudo, são alimentadas com as nossas próprias lembranças, né? A gente tem um processo de catarse muito interessante com histórias onde a gente consegue se projetar ou se ver. De um modo geral, a palavra história, de storytelling, está completamente ligada à parte criativa. Já no telling, nós temos as narrativas em si, ou seja, são as formas com as quais as pessoas contam e registram o conteúdo, é a parte mais concreta da coisa. Então, essas narrativas elas podem estar presentes em livros, em vídeos, hoje na internet.
Até porque o conceito telling está relacionado à expressão. Nos expressamos contando histórias. Então, o que a gente entende de tudo isso? Dessas linguagens todas, dessas possibilidades todas e dessa origem, né, da coisa que vem lá de trás. A gente entende que contar histórias é um ato estupidamente humano. Né? É claro, hoje com a tecnologia, a gente tem um audiobook, por exemplo, que vai te contar uma história começo, meio e fim, e não necessariamente tem uma contação humana ao vivo simultânea. Porém, a origem, a essência da coisa é sempre baseada na percepção do indivíduo. E isso é muito interessante porque faz com que a gente entenda que contar histórias é um ofício do ser humano. E é exatamente aí que nós vamos beber durante essas próximas segundas-feiras aqui. A gente vai entender que nossas histórias, elas devem ser narradas, elas devem ser contadas. Mas, pô, como é que eu faço isso? Porque eu quero falar uma história sobre mim, eu quero contar um trecho de alguma coisa que eu vivi, mas eu não consigo, a história não flui, eu me perco. Então a gente vai entender como se apropriar das nossas histórias, como a gente pode e deve contar e narrar as nossas histórias, só que de uma forma um pouquinho mais técnica, de modo que a gente consiga fazer amarrações, construir uma linha de raciocínio, construir uma linha dramatúrgica que amarre a sua história inteira. Então, a gente vai reacessar as nossas histórias e viver as nossas histórias e memórias é sempre uma delícia. Então, que a gente possa brincar com a técnica, mas brincar com o nosso lúdico, o nosso imaginário, que é reviver o nosso baú de memórias, que é recheado de coisa muito legal. Vamos começar já pensando em uma pequena tarefa, então. É o seguinte, o que a gente vai fazer? Um breve exercício para a gente começar a brincar com isso, começar a praticar isso em casa. Você vai pegar uma folha e você vai lembrar aí, individualmente, ou você pode consultar alguém, sua família, você pode conversar com alguém sobre, mas você vai pegar um fato que é muito impactante na sua vida. Sempre tem uma história que a sua família repete, que você viveu ou que alguém no seu entorno viveu, e aquela história ela é muito batida, ela é muito marcada porque de fato ou foi muito engraçada, ou foi muito triste, ou causou alguma mudança aquela história. Então a gente vai pegar uma única história. Lembrando que como a gente vai brincar de uma forma lúdica e imaginária, ela pode ser uma história real, como pode ser uma história fictícia. A grande graça da contação de história, quando a gente escuta uma contação de história, é a dúvida. Será que isso é 100% verdade? Né? Causar esse estranhamento na mente humana é maravilhoso. Então vocês podem me enganar, pode ser uma história fictícia ou uma história real, a gente não vai precisar falar sobre isso, mas desde que você pegue essa história e você só relate ela. A princípio, não vamos pensar em nenhuma ferramenta, em nada, nenhuma amarração, começo, meio e fim, como é que eu vou me perder na... Não, você vai só escrever, só relatar essa história do jeito que você lembra, sem se preocupar em acertar ou fazer uma narrativa redonda. Não, só um breve relato. Feito isso, mandem para nós, para que a gente possa amarrar esses conteúdos todos e a gente possa aperfeiçoar. Importantíssimo, a história que você decidir utilizar agora vai ser a mesma história utilizada na última aula. Então pense aí com muito carinho, escolha uma história que de fato seja importante para você, real ou fictícia, para que a gente possa trabalhar ela agora e voltar a trabalhar ela no final do processo e perceber a variação e diferença e como a gente pode aprimorar as nossas histórias. Beleza? Acompanhe a Via Cultural, o projeto Via Arte começa agora e tem um montão de conteúdo com outros professores, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite. No mês de fevereiro, vocês ficam comigo, mas a partir de março tem mais professores, mais conteúdo, então acompanhem toda essa programação que foi preparada com muito carinho. Para nós é um prazer estar de volta, começando o ano levando conteúdo para dentro da sua casa. Beleza? Uma excelente semana para todos vocês, até a próxima, tchau!